Boa noite a todos, que bom tê-los aqui, pensando juntos, compomos melhores ideias, melhores pensamentos, vamos lapidando essas arestas que não nos deixam organizar bem a vida, e juntos vamos pegando um pouco o que tem de melhor em cada um, e essas ideias vão ficando mais organizadas. A proposta de falar sobre o diálogo, ela surgiu a partir de uma mensagem do irmão Leocádio, que é um dos espíritos que nos orienta nessa casa, que ele diz que uma parte muito importante da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar, depende basicamente de como nós estamos relacionando com a vida de uma forma geral. Como nós nos relacionamos com nossas famílias, nos relacionamentos de trabalho, como nós enxergamos as outras formas de vida, animais, plantas, e mesmo esses instrumentos que talvez não tenham o que a gente chama de vida animada, esse ânimos, mas que o Criador, Deus, nosso Pai, nos deixou aqui à nossa disposição para fazermos aprendizado. À medida que vamos dialogando e relacionando melhor com todas essas formas de vida, a tendência é termos uma qualidade de vida melhor, porque passamos a compreender melhor, a fazer um olhar mais fraterno para cada ser que está do nosso lado, às vezes tentar nos colocarmos no lugar desses outros seres, principalmente dos humanos, dos nossos irmãos humanos, e a partir daí fazermos construções melhores. Então vamos tentar conduzir esse diálogo nesse sentido. Primeiro, para a gente entender o que seria um diálogo. Tem um site de uma instituição que fica em São Paulo, ela se chama, até anotei aqui no rodapé, está bem pequenininho, mas chama Escola do Diálogo de São Paulo, que é um site muitíssimo interessante, que traz mensagens sobre diálogos, tem dicas de livros, de palestras, de filmes, que tratam do que seria um diálogo, esse diálogo construtivo. Traz várias referências bibliográficas muito interessantes, que vale a pena para quem conseguir pesquisar depois, é bastante recomendável. E eu compilei nesse site uma ideia geral do que seria esse diálogo, que vai muito em linha do que a gente estuda nas obras básicas codificadas pelos espíritos e que principalmente também na literatura cristã. E tem uma parte nesse site, Escola do Diálogo, que diz que o diálogo é um processo através do qual identificamos e questionamos ideias e posições cristalizadas. Questionamos os pressupostos sobre os quais se apoiam nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas preferências e nossas ações. E aí vejam que interessante que essa mensagem nos traz. O primeiro ponto extremamente interessante é que o diálogo, esse momento de diálogo, onde nós nos abrimos a conversar com outras pessoas, não seria um momento para defender ideias e posições cristalizadas. Quando entramos no diálogo, nesse diálogo construtivo, deveríamos estar abertos a ouvir o que o outro tem a dizer, e obviamente também elevar nossos pontos de vista, mas não defendermos nossos pontos de vista. Não defendermos essas ideias cristalizadas. Pode ser que ao final dessa discussão, ao final do diálogo, nossas ideias possam até serem as mais adequadas diante das outras que vieram à tona. Mas para início de conversa, não deveríamos começar um diálogo defendendo nossas ideias, achamos que nós estamos certos. Devemos principalmente estarmos abertos. Diálogo é uma forma de fazer circular sentidos e significados. Quando praticamos, a palavra liga, em vez de separar. E esse é um outro cuidado que a gente
deve ter quando nos propusermos a participar de um diálogo. Aquela discussão, ela deve, pensando nesse diálogo construtivo, no diálogo de qualidade, é um momento para se fazer ideias circularem no sentido de fazer uma interação, de fazer uma ligação, de conseguir unir pessoas. Isso nos traz aquela ideia de contato, de fortalecer contatos, de estabelecer vínculos, não de separar. Que tem a ver com a primeira frase que foi trazida nesse slide, que diz que não é o momento de defender ideia cristalizada. Porque se começarmos defendendo as ideias cristalizadas, pode ser que já começamos ali criando algum atrito. Assim, o diálogo não é um instrumento que busca levar as pessoas a defender e manter as suas posições. Ao contrário, sua prática está voltada para estabelecer e fortalecer vínculos e ligações, formação de redes. E para a prática desse diálogo, quando nós tentamos praticar esse diálogo verdadeiro, um ponto importantíssimo é saber ouvir. Saber ouvir em um diálogo talvez seja até mais importante do que falar. Saber ouvir é a gente estar ali disposto a parar atentamente a ouvir o que o outro tem a nos dizer, tentando colocar no lugar dele, por que ele está trazendo aquelas ideias, de onde ele veio, a sua origem, o que ele pode acrescentar com aquelas ideias. E aí também a gente entra numa outra ideia, que é de pluralidade. Um diálogo, quanto mais pessoas envolvidas, em tese, mais pluralidade, mais mensagens novas, mais ideias novas, mais diversidade de pensamento e mais possibilidade de construir alguma coisa nova. Porque um dos objetivos do diálogo é construir algo novo, trazendo a posição de A, a posição de B, a posição de C, de D, de quantos estiverem ali, discutindo fraternalmente, todos abertos a ouvir outros pontos de vista e tentando construir algo novo. E quando a gente traz a ideia de pluralidade, a gente pensa também num conceito que tem sido discutido bastante nesses últimos anos, que é o do pensamento complexo. Quando a gente volta um pouco mais na história, vários saberes, vários conhecimentos, várias práticas, elas foram ficando segmentadas ou fragmentadas dentro de determinadas caixas. Vamos pegar o exemplo da medicina, por exemplo. Tem alguns especialistas na área de articulações, que vai trabalhar joelho, coluna, normalmente mais ligado à ortopedia. Outros vão trabalhar mais o pulmão, outros vão trabalhar mais os rins, outros a pele. Então foi ficando ali algumas ideias mais compartimentadas, departamentalizadas com alguns especialistas dessas áreas. Mas e o todo? Como que fica o todo? O pensamento complexo, ele vem trazer à tona essa discussão da importância de que há validade nessa compartimentalização das ideias. Em determinados momentos elas são, de fato, importantes, mas nós não podemos esquecer do todo, o ser humano como todo. Nós não funcionamos bem só quando um joelho está bem ou só quando um pulmão está bem. Nós fazemos parte de um conjunto. Da mesma ideia, organizações, empresas, elas precisam de todos os departamentos, são áreas separadas, mas no final elas precisam de conversar entre si. Os vínculos precisam se estabelecer. Então, o pensamento complexo, junto com o diálogo, ele procura desenvolver ideias que criem formas para que esses vínculos entre as partes se estabeleçam de uma forma inteligente, de uma forma que todos possam conversar entre si.
E aí, pensando nessas ideias de diálogo, de como ao longo da história da humanidade o diálogo se fez tão importante, um dos personagens, talvez o mais importante, que tenha conseguido dialogar com mais pessoas, quem é? Nosso grande mestre, Jesus Cristo. E eu trouxe uma palavra aqui que está no Novo Testamento e reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo, que com muita frequência eu falo dessa parte do Evangelho, e hoje eu vou falar um pouco mais detidamente, porque dentro dessa construção de diálogo e daquelas características que a gente viu lá no início, de fortalecer vínculos, de criar vínculos, de saber ouvir, de ouvir ideias novas, como que essa mensagem é interessante. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecados. Vejam que essa parte da Bíblia, que está reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está em um contexto que uma mulher foi pega em adultério e foi levada no meio da multidão, colocada no meio de uma roda de várias pessoas para ali ser julgada. E os fariseus e os escribas, eles querendo testar Jesus Cristo, que já era uma grande referência neste momento, eles chegaram para Jesus Cristo. E agora? A lei mosaica diz que a gente deve apedrejar essa mulher que foi pega em adultério. Qual é a sua opinião sobre isso? E Jesus Cristo se viu numa situação extremamente complexa, dado o contexto legal daquela época. Porque se ele dissesse, sim, vocês podem apedrejar, ele iria totalmente contra a doutrina que ele veio pregar naquela encarnação dele, que era pregar o amor ao próximo. Se ele dissesse, olha, podem apedrejar, ele estaria totalmente incoerente com a doutrina que ele estava pregando naquele momento. Mas se ele dissesse, não apedrejem, ele estaria contrário às leis daquela época, a lei mosaica. Então era uma pergunta que talvez requeresse uma resposta sim ou não, mas ele não poderia dizer sim ou não, porque de alguma forma ele iria contrário ou à lei dos homens daquela época ou à lei de amor, que é a lei de Deus. Mas ele, dentro de toda a sua sabedoria, ele parou um pouco, fechou os olhos, pensou e disse para toda aquela multidão que estava lá: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Quando ele fez isso, ele não respondeu sim nem não, mas ele estabeleceu um vínculo fortíssimo com aquelas pessoas que estavam ali. Ele trouxe uma ideia nova. Ele não defendeu aquela ideia arraigada, aquela ideia que estava cristalizada de que se podia apedrejar. Ele trouxe um conhecimento novo, e fez todo mundo que estava lá naquele momento dialogar, principalmente consigo mesmo. Cada um dialogando consigo. Cada um olhou para dentro de si, voltou para dentro de si e falou assim: opa, será que eu posso fazer isso? E aí eles começaram saindo, um a um após o outro, até que Jesus Cristo ficou sozinho com aquela senhora. E ele olhou para ela e falou assim: nenhum deles te apedrejou. Eu também não vou te julgar. Eu também não vou te julgar. Vejam a sabedoria. E por que foi possível a construção desse diálogo naquele momento? Que por mais que aquelas pessoas que foram lá, elas estivessem dispostas, a intenção delas era testar Jesus Cristo, por força daquele momento, Jesus Cristo estava tão bem amparado e de uma força moral tão forte, que ele conseguiu fazer que todos aqueles que estivessem lá ouvissem essa mensagem. Eles conseguiram ouvir. Eles estavam, de certa forma, dispostos a ouvir o que Jesus Cristo tinha para dizer. Então esse diálogo, ele é tão forte, essa passagem da Bíblia, que ele traz
todas as características que a gente viu naquele conceito inicial lá da Escola de Diálogo de São Paulo. A disposição para ouvir, a construção do novo. Embora eles estivessem ido lá para defender ideias cristalizadas, eles saíram de lá com uma mensagem nova, com conhecimento novo e que fizeram aquele diálogo ter qualidade. Nessa passagem, a gente está falando de uma construção de diálogo de humanos com humanos. Mas Jesus Cristo, em toda a sua sabedoria, Ele trouxe várias outras passagens que Ele nos traz exemplos de diálogos também com animais, com plantas. A gente até já falou em outra oportunidade sobre a parábola do joio e do trigo. E com outras formas de vida, de como nós poderíamos olhar para essas outras vidas, esses outros instrumentos que estão aqui à nossa disposição, para que tenhamos um diálogo mais fraterno e mais respeitoso com eles. Em outra passagem ele diz: observai os pássaros no céu, eles não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles. Aqui o que Jesus Cristo quis dizer não é que para que ficássemos à toa, que seremos providos de tudo, mas que Deus, nosso Pai, nos deu inteligência para produzirmos, mas que Ele nos traz principalmente esse questionamento sobre o nada guardam em celeiros, pegando os pássaros como exemplos. Eles não estão guardando, não estão ali armazenando nada, e pouquíssimas vezes falta o alimento para eles. Ele usando uma outra forma de vida, uma outra forma de nos fazer pensar sobre os nossos excessos, sobre os acúmulos. Será que o que nós estamos armazenando, seja em pensamentos, seja em matéria mesmo, não é excesso? Será que nós precisamos exatamente de tudo que nós estamos armazenando? Em outra parte, ele traz como exemplo os lírios dos campos. Por que também vós vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ele usa essa beleza natural de uma flor como exemplo, mas poderia ser qualquer outra flor, para nos mostrar que nós ficamos muito preocupados, às vezes, com a nossa aparência, e é justo que a gente fique preocupado, a gente traz um certo bem-estar. Mas e os excessos? Será que não estamos preocupados em excesso com essas aparências? Ele talvez aí queira nos dizer que por mais que a gente se enfeite, a beleza mais verdadeira talvez não seja essa que os outros veem nessa aparência física. E é muito provável que qualquer um de nós que estejamos aqui agora, quando alguém nos disse que, poxa, você está tão bonita, ou está tão bonito hoje, talvez não necessariamente tenha sido por causa de uma roupa que estava vestindo naquele dia. Talvez a gente estivesse tão bem conosco mesmo, que a nossa aura, digamos que esse nosso campo de ação estava nos extrapolando tanto, saindo de nós, que era uma beleza tão bonita que todo mundo consegue ver, por mais simples que fosse a roupa que estejamos trajando. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, qualquer outra moeda em vossos bolsos. Aqui ele traz um mineral como exemplo, ouro e prata, nos mostrando como podemos dialogar com esse instrumento que está aí à nossa disposição, que são símbolos de riqueza, mas que também, para que tenhamos cuidado com os excessos. São elementos importantes que estão aqui, devemos utilizá-los,
para o aprimoramento da ciência, para o aprimoramento dos nossos conhecimentos, até para nos trazer melhor qualidade de vida, mas sem excesso. Quanto mais nós conseguirmos enxergar a função de cada uma dessas formas de vida, seja de um animal, um pássaro, uma flor, um mineral, quanto mais enxergarmos a verdadeira função e dialogar com essas funções, nós teremos uma qualidade de vida melhor. Mas muitas vezes olhamos para esses animais e vemos ali simplesmente um alimento. Algo que vai nos sustentar. Mas será que é só isso? Outros animais, enxergamos ali algo para nos trazer alegria, principalmente esses animais de estimação. Que à medida que a humanidade foi evoluindo, vários animais foram sendo domesticados e muitos já vivem praticamente dentro das nossas casas, alguns até dormindo nas nossas camas. Mas qual é a função desses animais nas nossas vidas? Tem pessoas que têm esses animais, mas quando a situação fica um pouco complicada, ou quando esse animal fica um pouco mais velho, ou perde uma pata, eles simplesmente colocam fora de casa. Como é que está o diálogo com essa forma de vida? Será que é isso que Jesus Cristo, ou que Deus principalmente, que é o Criador de todos os seres, será que é isso que Deus quis nos mostrar? E é interessante, principalmente falando dessa referência dos animais de pequeno porte, que tem uma psicóloga chamada, vou até trazer o nome dela aqui, porque ela foi matéria de jornal hoje. Ela está conduzindo uma pesquisa com os médicos veterinários que cuidam de animais de pequeno porte. É uma médica veterinária que cuida especificamente de animais de pequeno porte. E ela está trabalhando na tese de doutorado dela a questão da saúde mental desses médicos veterinários. E o que ela está identificou durante essa pesquisa, é que vários desses médicos veterinários, um percentual muito grande, mais de 80%, eles sofrem de ansiedade, depressão ou de irritação. O nome da psicóloga é Bianca Greselli. Bianca Greselli. E ao avaliar quais são todas as implicações relacionadas à saúde mental desses médicos veterinários, ela começou a chegar à conclusão que é uma síndrome que atinge todas as pessoas que trabalham com esse cuidado com outros seres, tanto animais quanto seres humanos, especificamente médicos, enfermeiros, professores, bombeiros, assistentes sociais, psicólogos, todos esses profissionais que cuidam de pessoas e desses animais, especialmente de pequeno porte, eles são muito suscetíveis a essa síndrome que ela chama de fadiga, eu esqueci o nome da fadiga de alguma coisa, fadiga por compaixão. Fadiga por compaixão. A sensação deles é de presenciar tantas situações de dor e tentar ficar dialogando com essas pessoas que eles ainda não conseguiram administrar exatamente sem sofrer um pouco, digamos assim. E em relação aos médicos veterinários que cuidam dos animais de pequeno porte, um dos principais desafios que eles enfrentam, segundo depoimentos deles mesmos, é o momento da eutanásia, de ter que sacrificar um animal. Esse diálogo deles com essa outra forma de vida é tão forte que para eles é um sofrimento grande, mesmo às vezes sabendo que é uma prática aceitável e que talvez possa ser a melhor opção para aquele animal, é algo que não acontece sem sofrimento. O diálogo com essa outra forma de vida. Mas e o nosso diálogo com aquele com o qual deveríamos mais conversar, que é o nosso Pai?
nosso Criador. Como é que estamos falando com Ele? Será que a gente está conseguindo parar, pensar, conversar de fato com Deus? Ou a gente começa só a pedir, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um trabalho, quase impondo condições para o nosso Criador. E para tentar trazer algo relacionado a esse nosso diálogo com Deus, eu trouxe alguns trechos de uma música que tem uma letra muito bonita, uma letra muito bela, do nosso querido Gilberto Gil, que chama Se Eu Quiser Falar com Deus. Uma música que tem uma letra lindíssima e que traz todas as questões que Cristo nos trouxe naquele diálogo daquela mulher que estava lá para ser apedrejada, daquelas questões que foram ponderadas na Escola do Diálogo de São Paulo. Que Gil nos diz o seguinte, ele traz na letra dessa música formas que ele encontrou se ele quisesse falar com Deus. Mas cada um de nós, obviamente, nós somos seres que temos cada um com a sua individualidade e temos nossas formas de contato com Deus, mas que a letra dele nos traz reflexões muito importantes. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós do sapato, da gravata, dos desejos, desse nosso querer, dos receios, dos nossos medos. Tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e os corpos nus. E é por isso que quando nós vamos iniciar todos os nossos encontros de terça-feira, a gente faz essa prece inicial. Essa nossa prece inicial é esse nosso momento aqui de folgar esses nós das nossas gravatas, dos nossos sapatos, de nos deixar um pouco mais de mãos vazias, de tirar todas as pedras que estão ali nas nossas mãos, para deixar a nossa alma e o nosso corpo nus, no sentido de que ali só tem a nossa essência. Vamos esquecer que roupa estamos vestindo, como é que a gente inclusive pede para deixar os pés apoiados no chão, para a gente ter um pouco mais de contato com o nosso corpo, com o nosso pensamento, para fazer mais qualidade de pensamento. E a nossa prece inicial tem tudo a ver com essa primeira mensagem aqui da música do Gil, ter as mãos vazias, sem pedras, com a mensagem de Cristo. E ele continua, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de mau tamanho, alegrar meu coração. Parece contraditório, né? Aceitar a dor se eu quiser falar com Deus. Mas quantos de nós só conseguimos falar com Deus através da dor? Às vezes, quando a vida está boa, a gente até esquece que temos um Criador, temos um Pai, e às vezes esquecemos até dos nossos pais biológicos. Quando a vida está muito boa, lá na farra, com os amigos, tudo alegre, é a vida que está lá nos levando. E é bom que aproveitar a vida mesmo assim. Mas quando vem um momento de dor, de tristeza, de angústia, a quem a gente recorre? Aos nossos pais biológicos, aos amigos mais queridos e principalmente a Deus, nosso Criador. Então, às vezes, a dor é um instrumento que nos leva a criar esse vínculo, a essa conexão, a esse diálogo mais forte com Deus, nosso Criador. E o Gil continua, se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. E olha que interessante, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar. O que é nossa vida? A encarnação aqui na Terra.
Quantas vezes a nossa encarnação nos parece uma aventura para quem teve que mudar de cidade, deixar os pais no interior, vir para uma cidade maior, ter que decidir as coisas por si próprio. É se aventurar. É se aventurar falando com Deus. Às vezes sem cordas para segurar. Porque enquanto a gente está perto dos pais, a gente está ali, quase uma corda física mesmo, segurando a gente. Vigiando que hora a gente chega à noite, se estudou bem, se fez o dever de casa. Aquele cuidado de pai mesmo. Mas uma hora a gente perde essa corda. Faz parte da vida. E às vezes tem que dizer adeus. Às vezes, inclusive, e principalmente no desencarne, que é o momento mais, talvez o mais desafiador de nossas vidas. Quando um ente querido nosso, um pai, uma mãe, um avô, um marido, uma esposa, um filho, talvez nem se fale. Quanta dor. A gente tem que dizer adeus. Mas talvez, pensando do ponto de vista espírita, poderíamos dizer até breve. Vejam que até o desencarne, esse momento de dizer adeus, é um momento de diálogo fortíssimo, de conexão com o nosso Pai. E que o Gil nos propõe aqui a pensar sobre ele. E que apesar da dor, apesar dessas cordas que às vezes não temos para segurar, nós precisamos caminhar decididos. Porque também não podemos ficar tergiversando, sem rumo. A gente precisa seguir. A vida precisa seguir. E que talvez ela não vai dar em nada do que a gente imaginava encontrar. Mas pode ser melhor, pode ser pior do que a gente imaginava. Mas com Deus, com esse diálogo com Deus, nosso Pai, a gente vai ter sustentação para fazer essa caminhada, o nosso jugo ficar mais leve. E ainda em relação ao diálogo com a vida, o nosso querido Chico Xavier nos trouxe algumas mensagens do Emmanuel, que num livro chamado Calma, que é um livro pequeno, de frases curtas, mas muito interessante, com algumas mensagens que a gente pode refletir sobre elas quando a gente pensa em diálogo. A compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. Então, toda vez que nos propusermos a um diálogo, vamos pensar que os outros são autônomos, eles têm uma vida independente da nossa. Eles têm o seu pensar, um querer diferente do nosso. Vamos construir a partir dessas diferenças. Se trazes a consciência tranquila, por que te impacientar tanto com as opiniões alheias, desfavoráveis? Quando a gente tem convicção que está no caminho certo, que está em paz conosco mesmo, com Deus, para que ficar impaciente com a opinião dos outros? Evitemos comentar os aspectos negativos da provação que atravessamos. Oremos com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que nos preocupa, sejam elas quem sejam. Que fossem até nossos inimigos, mas vamos pedir a Deus proteção para elas. Suponhamos que dentro de um diálogo elas estejam ali defendendo uma ideia cristalizada, que às vezes dificulta o diálogo de fluir, mas com a proteção do Pai, a gente vai conseguir. E que cada pessoa fala daquilo que conhece, oferecendo o que seja ou o que tenha. Cada um vai oferecer o que ele tem ou o que ele é. Eu não consigo oferecer para vocês aquilo que eu não sou, ou aquilo que eu não tenho. Da mesma coisa, cada um de vocês não vai conseguir oferecer para os demais aquilo que vocês não são ou que vocês não têm. É o que Cristo disse: Pai, perdoai-vos, eles só fazem o que sabem. Nós só fazemos o que sabemos fazer. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro, a não ser aquele que lhe pertence. Cada um tem um cérebro próprio, uma mente própria, cada um é um espírito próprio, um espírito diferente, uma história diferente.
E por fim, na linguagem aqui com a vida, dentro de um diálogo, essa frase que eu comecei a fazer, essa fala com ela, do nosso irmão Leocádio José Correia, psicografada pelo Mauri Rodrigues da Cruz, no livro Como um Homem Pode Enfrentar uma Crise. Toda a vida do homem, tudo que ele faz, tudo que ele sente, o que pensa, se reduz em última análise à percepção do mundo, das pessoas e das coisas. Todos nós, homens, mulheres, tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, em última análise, vai se reduzir a essa nossa capacidade de diálogo, que vai nos trazer essa percepção de mundo, de pessoas e das coisas. E olha que isso a gente pode pensar em situações muito simples. Outro dia, na nossa reunião aqui de quinta-feira, estávamos aqui reunidos, um grupo de 10 pessoas, e entrou uma lagartinha andando aqui no chão. E aí um amigo nosso que estava aqui na hora, ele pegou a lagartinha com a mão, levou ali na janela e jogou na grama, que é o local dela, é o habitat daquela. Aqui não é um local apropriado para ela. Talvez em outros momentos a gente pensasse assim, eu vou matar essa lagartinha, ela não deveria estar aqui. Mas quando a gente começa a dialogar com pessoas, com animais, com plantas, com objetos, a gente começa a perceber o lugar onde que cada um se sente à vontade, como ele consegue se estabelecer melhor. E um outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui, inclusive vou pedir licença e desculpa para o nosso amigo Ernesto, mas eu acho muito importante. O Ernesto, ele está conosco há já bastante tempo, inclusive ele deu um curso de Libras há alguns anos atrás aqui, desse centro espírita. E como vocês sabem, ele tem pouca capacidade de visualização. E às vezes ele chega aqui e eu, inclusive, o Ernesto passava, alguém o conduzia até esse início da sala, eu ficava no meu canto. E depois de um certo tempo, eu comecei a pensar, poxa, mas que tipo de diálogo eu estou fazendo com ele? Aí outro dia eu vi aqui uma amiga nossa, que também trabalha nessa casa, ela chegou já lá na porta, passou aqui, chegou, foi lá no Ernesto, pegou na mão dele, deu um abraço com ele, fez um sinal que ele entendeu, você está tudo bem? Ele falou assim, eu estou bem. Então algo que parece quase impossível para a gente de ver um outro ser que está numa condição diferente da nossa, e nós dificultamos esse diálogo. E depois que eu fiquei pensando nessa situação, eu pensei em ocasiões que eu tive em algo semelhante em outras culturas, outros países que eu visitei, que ninguém falava a minha língua, nem eu falava a língua deles. Às vezes eu ficava o dia inteiro sem conversar com ninguém. Mas quando havia alguém disposto a manter um diálogo ali só por meio de gestos, não tinha uma palavra sequer em comum, algum diálogo se conseguia estabelecer. Por quê? Porque ele tinha alguém disposto a ouvir, a compreender, a entender a minha dificuldade de falar a língua dele e a me ajudar. Então é assim que construímos diálogo, cada um se colocando no lugar do outro, se disponibilizando para ouvir e entender a situação do outro. Porque quanto mais nós nos aproximamos de nossos semelhantes, mais nós poderemos dar e receber ajuda, uma vez que estaremos mais integrados com o universo e com o Criador. Olha que coisa bonita que o irmão Leocádio nos diz. Quanto mais próximos estivermos dos nossos semelhantes, mais poderemos dar e receber ajuda, porque estaremos dialogando e mais integrados com o universo, com o nosso Criador. E que a interação humana significa entendimento, nunca confronto, que é o objetivo final do diálogo. O objetivo do diálogo, aquele diálogo que é feito de mãos vazias, como nos sugere o Gil na música dele, como Jesus Cristo sugeriu aquele povo que estava com pedras nas mãos para serem atiradas. Tirem suas pedras. Um diálogo se constrói com entendimento. É assim que se faz interação, nunca confronto.
Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, para que nós possamos refletir um pouco mais a partir de hoje sobre como estamos dialogando com as diversas formas de vida e de não vida que estão à nossa volta, para que possamos dialogar com o coração mais aberto, com a mente mais aberta, a tentar nos colocar no lugar do outro, a não levar pedras nas mãos. Se levarmos, vamos deixar essas pedras de lado, para que o diálogo flua e que todos possam contribuir dentro de um padrão de moral cristã, de serenidade, para que os diálogos, as conversas em nossos lares, nos nossos trabalhos, com os nossos amigos, fluam em paz e com alegria, de uma forma que agregue um pouco mais na vida de todos nós. Obrigado, agradeço a presença de todos e pedimos que fiquemos todos em silêncio, em prece, nesse momento de passe, que inclusive esse momento de palestra é um momento em que os espíritos estão dialogando conosco. Por mais que a gente não tenha essa capacidade de fazer essa percepção, eles estão aqui, nos analisando e recolhendo os melhores insumos para que eles possam utilizar no trabalho de passe e nas outras esferas de trabalho que eles fazem mundo afora ou planeta afora.